sempre acha que no futuro, esse futuro pode ser amanhã, não precisa ser um futuro tão distante assim, mas a gente sempre acha que no futuro a gente vai ser mais capaz do que a gente está sendo hoje. Então, essa coisa da dieta na segunda-feira ou da ginástica em novembro, quando chega o verão, é meio que uma ilusão, né, que acomete a grande maioria das pessoas de achar que, por chegar àquela data, a gente faz muito isso no ano novo também, né? A gente acha que só por conta de estar no futuro, a gente vai ter mais condições de alcançar os objetivos do que a gente tem hoje. A construção de um hábito, ela leva tempo. Então, quando eu falo vou começar na segunda-feira, eu vou começar um trajeto, né? Da mesma forma que a gente não engorda em uma semana, que a gente não perde a saúde em uma semana, que a gente não se torna um atleta em uma semana, né? A gente também não consegue desenvolver hábitos que deem conta de reverter esse quadro em uma semana. Nós temos um sistema mental muito primitivo que vai enxergar a ingestão menor de calorias ou aquelas dietas onde as pessoas fazem menos refeições, ficam muito tempo sem se alimentar. Esse sistema mental que a gente guarda aí por milhares de anos, ele entende o quê? Bom, está ingerindo menos, está ingerindo em menos quantidade e também com espaçamentos maiores. Então, isso quer dizer o quê? Que a comida não está chegando. Para esse sistema não tem essa de perder peso é legal. Para esse sistema mental, perder peso é risco de vida. Que a gente tem que entender que por milhares de anos, a comida sempre foi uma coisa muito escassa. Para a gente conseguir uma quantidade pequena de energia, a gente tinha que passar praticamente o dia inteiro se alimentando. O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte, a gente era comida, né? Então, se a gente observar os animais na natureza, por exemplo, a gente percebe que eles passam muito tempo, a maior parte do tempo que eles ficam acordados, se alimentando. Ou então, ingerindo uma grande quantidade de comida, no caso dos felinos, por exemplo, né, os grandes felinos, ingerem uma grande quantidade de alimento de uma vez só para conseguir se manter. Para qualquer pessoa que não tenha aquela dificuldade na mudança de hábito, ela vai dizer que para o outro está faltando força de vontade. É muito comum, é só fechar a boca. Não é só fechar a boca, né? O ser humano é uma coisa complexa. A questão da força de vontade, ela vem de um outro sistema mental. Então, a gente tem um sistema mental aqui bem primitivinho, que acha que esse negócio de perder peso e ficar comendo menos não é bom, é perigoso. E a gente tem um outro sistema mental que proporciona o autocontrole. Então, para qualquer mudança de hábito, você precisa exercer o autocontrole. Você precisa segurar o impulso e a repetição. Então, no caso da alimentação, se eu estou acostumada a comer um pratão, a me servir com grandes quantidades, se eu não estiver com a vigilância necessária na hora de me servir, e essa vigilância vem deste outro sistema mental, eu vou me servir de um pratão. Então, toda vez que eu preciso mudar um hábito alimentar, eu preciso ter atenção total, tanto na hora de me servir, quanto na hora de me alimentar. Porque se eu não tiver essa atenção, quando eu vi, já foi. É muito comum as pessoas que estão tentando mudar de hábitos falarem, puxa, mas quando eu vi eu já tinha comido o bolo inteiro, o pacote inteiro de chocolate. Então, esta atenção é fundamental. Então, tem que haver espaço para o erro. Tem que haver espaço para o fracasso.
Nós somos máquinas de aprender, sim, mas o fracasso, o erro, né, o inadequado, ele faz parte de qualquer processo de aprendizagem. Mas o que você quer dizer com isso, Adriana? Que a gente tem que se programar, por exemplo, para programar nosso cérebro, que nós vamos, de repente, fracassar para que a frustração não seja tão grande? Uma dos motivos é esse. Né? Se você acha que só porque você resolveu que você vai perder peso, vai dar tudo certo, e aí você lá num final de semana acaba comendo a tal da pizza, né? E fala, pronto. Né? E muitas pessoas desistem aí. Isso é erro. E erro faz parte de aprendizagem. Então, quando a gente entra na autoescola, vai aprender a dirigir, você dá o primeiro solavanco no carro, ninguém desce do carro e fala, isso não é para mim. A gente volta lá no dia seguinte, a gente vai dar mais alguns solavancos, mas aí a gente percebe, né? É por causa do solavanco que a gente aprende a medida da força no pedal. É daí que a gente vai calibrando o movimento. Com a alimentação é a mesma coisa. Né? Quando eu enfio o pé na jaca no sábado e como a pizza inteira, né, por que isso aconteceu? Opa, será que não me faltou autocontrole? Será que eu não esqueci de recarregar meu sistema? Será que eu não tive uma semana muito pesada e eu poderia ter feito alguma coisa que me desse mais prazer? Eu poderia ter me dedicado a coisas com menos disciplina, com menos... Ter me poupado, né? Ter me poupado um pouco mais para poder garantir o sucesso. E vamos de novo. Né? A gente não pode desistir na primeira. O ser humano não desiste na primeira. A gente olhar para trás, né? Cada um de nós, quando a gente olha para trás, a gente aprendeu a escrever, não foi de primeira. A gente aprendeu a andar, também não foi de primeira. Né? Então, espaço para erro, né? Aquele dia que eu não consegui, acabou, foi aquele dia, passou e vamos de novo.